The Last of Us Parte 2 é um dos jogos mais divisivos da história dos videogames. De um lado, ele foi amplamente aclamado pela crítica especializada, vencendo prêmios e sendo celebrado como uma obra-prima narrativa. Do outro, uma parte considerável do público rejeitou fortemente sua história e escolhas criativas, gerando discussões acaloradas e uma polarização na comunidade gamer. Mas o que realmente motivou esse ódio tão visceral? A resposta pode estar em um sentimento incômodo que o jogo nos impôs. O problema não é a história em si, mas sim como ela faz você se sentir. The Last of Us Part 2 não apenas conta uma narrativa, ele força o jogador a passar por um processo emocional intenso e doloroso, e nem todo mundo estava preparado para isso. Antes do lançamento, as expectativas para The Last of Us Part 2 eram gigantescas. O primeiro jogo nos apresentou uma das relações mais emocionantes e bem desenvolvidas dos videogames, Joel e Ellie. O primeiro The Last of Us não era apenas um jogo sobre sobrevivência. Era uma história sobre a conexão entre duas pessoas quebradas pelo mundo cruel em que viviam. Joel, um homem traumatizado pela perda de sua filha, encontrou em Ellie uma nova razão para viver. Ellie, uma jovem nascida em um mundo pós-apocalíptico, aprendeu a confiar e a amar Joel como um pai. Ao longo do jogo, testemunhamos momentos profundamente humanos entre eles, desde pequenas interações, como brincadeiras e conversas descontraídas. Fique aí, Carlos. Mas que tipo de nome é Carlos? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele pro Tommy. Carlos. Até momentos de extrema tensão emocional. Ellie! Para! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Tudo isso fez com que essa relação fosse o verdadeiro pilar do jogo. No final do primeiro jogo, Joel toma uma decisão moralmente questionável, mas profundamente humana. Ele escolhe salvar Ellie da cirurgia que poderia ter resultado em uma cura para o vírus, mas que a mataria no processo. Ele mente para Ellie sobre o que aconteceu, protegendo-a, mas ao mesmo tempo criando uma fissura em sua relação. Essa decisão fez com que o público ficasse ainda mais apegado aos personagens, criando um vínculo emocional inquebrável. Para muitos, Joel e Ellie eram inseparáveis, e a história não poderia continuar sem os dois juntos. A sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Os trailers e materiais promocionais até reforçam essa ideia. As prévias mostravam o Joel acompanhando Ellie, dando a entender que ele teria um papel central na história. No entanto, a realidade foi completamente diferente. Joel é brutalmente assassinado logo nas primeiras horas do jogo. Essa escolha narrativa gerou uma onda de revolta imediata. Os jogadores esperavam uma jornada ao lado de Joel, mas foram forçados a encarar sua morte de uma forma chocante e brutal. Não houve um tempo para um último momento de despedida, nem a chance de lutar para protegê-lo. A cena é cruel e implacável, e o jogador não tem outra opção a não ser assistir. A traição das expectativas, com muitas aspas, foi um dos principais gatilhos para o ódio. Ao contrário dos jogos que permitem aos jogadores tomar decisões ou mudar o rumo da história, The Last of Us Part 2 remove qualquer sensação de controle. O jogador é forçado a aceitar a morte de Joel, independentemente de como se sente sobre isso, e esse sentimento de impotência ressoa profundamente. Se a morte de Joel já não fosse um golpe forte o suficiente, o jogo ainda nos revela que sua relação com Ellie estava estremecida antes de sua morte.
Ellie, ao descobrir a verdade do que aconteceu no hospital, sente-se traída por Joel. A relação entre os dois se torna distante e cheia de ressentimentos. Esse detalhe torna a morte do Joel ainda mais devastadora. O jogador não apenas perde Joel, mas perde a oportunidade de ver uma reconciliação entre ele e Ellie. A última conversa que vemos entre os dois não é uma cena de despedida calorosa, mas sim um momento de tensão e dor, onde Ellie expressa sua dificuldade em perdoá-lo, mas insinua que talvez estivesse disposta a tentar. Isso adiciona uma camada de sofrimento ainda maior ao jogador. Não é apenas a perda de Joel, mas a perda da possibilidade de cura emocional entre ele e Ellie. Somos forçados a aceitar que essa relação terminou de forma amarga, sem um encerramento satisfatório. E Joel morreu sem saber se sua filha o perdoaria. Como você é escroto. Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Sei. Só que... acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Certo. A gente se vê. O jogo nos obriga a passar pelo processo do luto, e isso acontece de forma inconsciente. Segundo a psicologia, o luto passa por 5 estágios principais, e The Last of Us Part 2 nos força a vivenciá-los da maneira mais visceral e dolorosa possível. A primeira reação ao ver Joel ser brutalmente assassinado é a negação. Isso não pode ter acontecido. É o primeiro pensamento imediato que muitos jogadores tiveram. O jogo nos tira uma figura paterna sem qualquer preparação emocional. A brutalidade do momento e a rispidez com que ocorre não permite tempo para processar a perda. A mente do jogador se recusa a aceitar a realidade, e isso se traduz na esperança de que a cena seja um pesadelo, um erro ou até mesmo um momento reversível na trama. No entanto, não há volta. O jogo deliberadamente nos priva de qualquer alívio imediato, deixando o vazio tomar conta da experiência. Esse choque inicial faz parte da construção do luto, pois nos força a sair de uma zona de conforto estabelecida no primeiro jogo e entrar em um território emocionalmente desconhecido. Após a negação, vem a raiva, e essa raiva se manifesta de diversas formas, contra Abby, contra os desenvolvedores, contra a história. Abby se torna o alvo mais óbvio, pois é ela quem executa Joel de maneira brutal. Ela não apenas o mata, mas o faz com ódio, desumanizando-o diante dos nossos olhos. É nesse momento que o jogo nos coloca em um dilema moral intenso. O ódio que sentimos por Abby é genuíno, mas ele também nos coloca na mesma posição que Ellie, desejando vingança a qualquer custo. O que torna essa raiva ainda mais poderosa é a forma como o jogo desconstrói o nosso senso de justiça. Joel era para muitos um herói, mas para Abby ele era um vilão. O jogo nos obriga a ver os dois lados da moeda, mas faz isso de uma maneira que nos causa desconforto. Queremos que Abby sofra, queremos vingança, mas ao mesmo tempo somos forçados a questionar se isso realmente nos trará algum tipo de satisfação. A barganha no luto ocorre quando tentamos negociar com a realidade.
buscando alternativas que possam suavizar a dor. No contexto de The Last of Us Parte 2, isso se manifesta na esperança de que a história ofereça algum tipo de redenção para Ellie, ou que a trama traga um flashback mais significativo que nos permita dizer adeus a Joel de uma forma adequada. Os jogadores passaram a criar teorias, explorar possibilidades de finais alternativos e até mesmo desejar que Ellie tivesse a chance de matar Abby no final. Muitos procuraram justificar a dor de alguma maneira. E se Joel tivesse se defendido? E se a cena tivesse acontecido de um jeito diferente? O Joel nunca faria isso. Mas o jogo não dá essa oportunidade. Ele nos força a aceitar que a perda é definitiva e irreversível. Aqui chegamos ao ponto mais doloroso da jornada. Ao longo do jogo, a vingança de Ellie se torna cada vez mais vazia. Cada morte que ela causa não traz alívio, apenas mais sofrimento. E o jogo faz questão de tornar essa sensação cada vez mais evidente. O olhar de Ellie se torna mais sombrio, suas ações mais brutais, e sua busca por Abby perde o propósito inicial. Não é mais sobre justiça, mas sobre uma obsessão destrutiva. Quando finalmente encontramos Abby no final do jogo, a cena é devastadora. Abby está irreconhecível, enfraquecida, desnutrida e presa como uma escrava. O jogo nos faz perceber que não há satisfação na vingança. Ellie se dá conta disso, mas já é tarde demais. Ela perdeu tudo no processo. A depressão se instala tanto na personagem quanto no jogador. A jornada que parecia ser sobre retribuição se revela um caminho para a autodestruição. O estágio final do luto é a aceitação, mas The Last of Us Parte 2 nos faz entender que nem todos conseguem chegar lá. Ellie tenta, mas não consegue completamente. No final, ela decide poupar Abby, mas já perdeu tudo. Dina a abandonou. Sua casa está vazia, e pior ainda, ela perdeu a conexão com Joel. A música que ele tocava para ela, o último laço entre eles, já não pode ser tocada, pois Ellie perdeu seus dedos na luta final. Simbolicamente, ela não consegue mais reviver essa lembrança. O jogo nos força a refletir sobre o peso da vingança e sobre como luta é um processo doloroso e muitas vezes inacabado. Ellie não consegue preencher o vazio dentro dela, e o jogador sente o mesmo. A aceitação não vem com paz, vem com um vazio, e um vazio difícil de suportar. A decisão, para muitos, mais controversa do jogo é a de nos fazer jogar com Abby por metade da campanha. Depois de passarmos horas odiando-a, somos obrigados a ver a história do seu ponto de vista. Isso não é uma escolha, é uma imposição narrativa e gera um conflito psicológico enorme no jogador. Inicialmente, jogar com Abby é revoltante. Cada ação dela parece forçada. O jogo tenta nos humanizá-la, mas nosso ódio por ela ainda está muito presente. No entanto, conforme avançamos, começamos a ver a camada de sua personalidade. Descobrimos que Abby também perdeu um ente querido, seu pai, que foi morto por Joel no Hospital dos Vagalumes. Percebemos que sua jornada de vingança não foi diferente da de Ellie. O jogo constrói momentos emocionais poderosos com Abby, especialmente sua relação com Lev. À medida que ela se distancia da vingança, começamos a perceber que talvez ela tenha encontrado um caminho melhor do que Ellie. Isso cria um dilema interno. Será que devemos continuar odiando Abby? Será que estamos errados em querer vingança? A narrativa nos força a sentir empatia por Abby, mas não nos dá conforto em fazer isso. No final, não há heróis ou vilões, apenas pessoas quebradas pelo mundo em que vivem. O ciclo de violência não traz satisfação, apenas mais perdas, e é exatamente isso que o final de The Last of Us mostra. No fim, não é apenas um jogo. Ele é uma experiência emocional avassaladora que obriga o jogador a lidar com sentimentos incômodos e dolorosos. Nos faz sentir raiva, frustração, vazio e, principalmente, o luto. A grande questão que fica é: você realmente odiou o jogo ou odiou o que ele te fez sentir?